Bom dia, pessoal do 7º ano. Estamos mais uma vez no nosso encontro aqui no Colégio Fractal Online, trabalhando sobre máquinas térmicas e combustíveis. Não se esqueçam de, no final das aulas, entrarem nos fóruns para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Quando nós falamos de máquinas térmicas, elas baseiam-se o seu funcionamento a partir do consumo da energia térmica e da queima de combustíveis. Esse processo, então, é chamado de combustão. Para que a combustão aconteça, são necessários 3 elementos básicos. Um que é chamado de combustível, um que é chamado de oxigênio, que funciona como comburente, e uma fonte de calor. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. O oxigênio está presente na atmosfera e a fonte de calor é que vai iniciar. Pode ser uma faísca, pode ser um isqueiro, um fósforo ou assim por diante. Quando nós falamos de combustíveis, nós temos o desenvolvimento de 2 tipos de combustíveis, os chamados combustíveis fósseis, que são originários da refinagem do petróleo, e os chamados biocombustíveis. Os combustíveis fósseis são recursos não renováveis, então eles não conseguem ser repostos na natureza. Já os biocombustíveis, eles vão ter a possibilidade de renovação, como é o caso do etanol. Os combustíveis fósseis, na sua combustão, na sua queima, eles liberam uma grande quantidade de agentes poluentes no meio ambiente, provocando um acúmulo de resíduos na atmosfera que podem gerar vários problemas. Em compensação, a combustão que é produzida pelos biocombustíveis, ela libera uma quantidade de resíduos menores. Sendo assim, ela é menos prejudicial ao ambiente do que os combustíveis. Mundialmente, praticamente 85% de toda a energia mundial, ela é obtida a partir de recursos não renováveis. Portanto, a grande maioria são a partir da queima dos combustíveis fósseis, seja para gerar energia elétrica, seja para o funcionamento dos automóveis, das fábricas e outros elementos. No Brasil, nós já somos privilegiados nessa condição. No Brasil, cerca de 45% da nossa energia gerada é gerada a partir de energias renováveis. E 15% dos combustíveis brasileiros também são de energias renováveis, uma vez que o etanol ele é fabricado no Brasil a partir da cana-de-açúcar. E nós temos as hidrelétricas, que não são consideradas fontes renováveis completamente limpas pelo impacto que elas provocam no meio ambiente no momento em que elas estão sendo instaladas. E os combustíveis que são mais utilizados mundialmente são carvão mineral para as indústrias e para a geração de energia elétrica, o gás natural e a gasolina, que é o grande combustível mundial, e a querosene, que é muito utilizada na aviação. As máquinas a vapor surgiram lá no final do século XVIII, início do século XIX, com o desenvolvimento da primeira grande revolução industrial, onde
a energia térmica, ela é transformada em movimento através da transformação da água em vapor, que gera uma pressão. Então, aqui, ó, nós temos uma caldeira, onde nós colocamos o combustível. Esse combustível vai aquecer a água, que vai evaporar e se transformar em vapor. Esse vapor, então, é canalizado para uma válvula e aí há uma obstrução aqui, fecham-se as válvulas de entrada e saída. Com isso, aumenta a pressão e empurra o pistão e o cilindro para gerar o movimento da roda. Quando há uma liberação desse vapor, aí você tem então o movimento de retorno do cilindro, completando a volta em torno de um eixo, que é o principal uso das nossas locomotivas, dos trens principalmente. Como que funcionam essas máquinas? Essas máquinas podem ter um motor a combustão que ocorre de duas maneiras. Nós podemos ter os motores de combustão externa, que tem uma eficiência de 10 a 20% do aproveitamento dessa energia térmica, porque ele é um motor aberto. Então, perde-se um pouco dessa energia em forma de calor para o ambiente. Então, aqui, ó, à medida que o vapor vai sendo produzido na caldeira, ele tem uma saída de escape. Então, esta abertura faz com que o motor seja considerado um motor externo, aberto, onde há perda de caloria. Por isso, a eficiência dele gira em torno de 10 ou 20%. Já os motores de combustão interna, ou seja, motores que são fechados, são lacrados, eles já têm um aumento da sua eficiência. Cerca de 30 a 45% da energia térmica produzida é transformada em movimento. Então, ele tem toda uma estrutura de injeção de combustíveis com a liberação de gases e uma faísca, e aí dentro desta câmara fechada ocorre a combustão, gerando o movimento do pistão da mesma forma. Essa estrutura fechada é chamada de cilindro. Então, os motores de combustão interna têm os chamados cilindros de combustão. Tanto o motor de combustão interna quanto o motor de combustão externa tem um vídeo associado que vocês podem assistir e complementar essa explicação, visualizando como eles acontecem. Mas o motor de combustão interna, ele tem uma série de etapas. São 4 as etapas. Na primeira etapa, ou primeiro tempo, o que ocorre? Ocorre a descida do pistão, a ingestão da mistura de gás, de vapor de gasolina com ar. No segundo momento, o pistão sobe em consequência dessa pressão desses elementos ali que vão ser comprimidos. Quando no terceiro tempo a vela solta uma faísca, ocorre então a ignição e a combustão propriamente dita, que é a explosão das misturas dentro aqui do pistão. Em seguida, o excesso de gases são liberados, então, formando os resíduos da combustão. Por isso que os veículos, de modo geral, precisam de um escapamento, que é para a eliminação desses resíduos. As máquinas e todo o processo de tecnologia traz muitos avanços e melhorias para a sociedade.
porém algumas desvantagens também são observadas. Então, vamos selecionar aqui algumas vantagens inicialmente. Primeiro, com a substituição da máquina humana por máquinas tecnológicas, os processos de industrialização, eles tornaram-se mais baratos, porque a máquina funciona apenas com base na energia de movimentação, se tornaram mais rápidos, porque a máquina tem maior agilidade, então ela tem a condição de produzir uma quantidade maior, consequentemente, essas máquinas são mais produtivas. Quando surgiram os primeiros produtos ligados aos sistemas de comunicação, aí você teve um aumento maior ainda na qualidade de vida das pessoas, uma vez que esses sistemas de comunicação facilitaram e contribuíram muito para as questões de segurança, de conforto e de qualidade de vida em geral para a espécie humana. Mais tarde surgiram então as grandes tecnologias da internet, tecnologias ligadas ao laser e vários outros processos, o que fizeram com que os setores de comunicação se tornassem cada vez mais eficientes, desenvolvendo vários dispositivos tecnológicos para a medicina, favorecendo a saúde humana, favorecendo o transporte, que desde os primeiros carros feitos a madeira até os veículos atuais há uma diferença de qualidade, de eficiência muito grande. A utilização dessas tecnologias na agropecuária, nós somos um país agropecuarista, então é um desenvolvimento muito importante para o nosso produto interno bruto. E esses elementos todas essas atividades, elas ficaram cada vez mais precisas e mais eficientes. E o transporte, o intercâmbio de informações, de cultura, de economia,